Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao meu canal BioFeliz, eu sou a Feliz Bel Oliveira. Hoje então vamos ver o Kybalion, o livro Kybalion, capítulo 3, a transmutação mental. A mente, tal como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Depois então diz o seguinte: como dissemos, os hermetistas eram os antigos alquimistas, astrólogos e psicólogos, tendo sido Hermes o fundador destas escolas de pensamento. Portanto, recordando que o Kybalion consiste nos princípios herméticos, as leis herméticas. E então, a seguir diz o seguinte: entre os muitos ramos secretos de conhecimento possuídos pelos hermetistas, estava aquele conhecido como transmutação mental, o tema deste capítulo. A palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância para outra, transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e mudar estados, formas e condições mentais. E mais abaixo diz então o seguinte: o primeiro dos 7 princípios herméticos é o princípio do mentalismo, cujo axioma é: o todo é mente, o universo é mental, o que significa que a realidade objetiva do universo é mente e o próprio universo é mental, isto é, existe na mente do todo. Ou seja, isto para dizer o quê? Que de facto a nossa vida, tudo começa na nossa mente. Portanto, a nossa vida é resultado daquilo que pensamos. Portanto, isto, claro, no contexto daquilo que as decisões, as ações que tomamos. Claro que há muita coisa que não está no nosso controle, mas aquilo que está no nosso controle, portanto, de facto, parte muito da forma de pensar, como nós pensamos, como nós avaliamos determinada situação, está bem? Portanto, e por isso é que diz que portanto, o princípio hermético que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, eu para ir às compras, eu tenho que pensar que preciso de, portanto, formular o pensamento, não é? E eu preciso ir às compras porque preciso disto e disto e aquilo, e então depois eu vou às compras, depois eu tomo a ação. Portanto, a nossa vida é resultado dos nossos pensamentos. As nossas ações são resultado daquilo que nós pensamos. Portanto, tudo começa na mente. E o que aqui está a dizer é que é necessário uma transmutação e é possível realizar uma transmutação mental. Está bem? E depois diz o seguinte: se o universo é mental na sua natureza, a transmutação mental pode ser considerada a arte de mudar as condições do universo nas áreas da matéria, da força e da mente. Se tudo é mental, então a arte que permite transmutar as condições mentais pode tornar o mestre num controlador das condições materiais, bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. E depois diz o seguinte: o discípulo que pratica transmutação mental opera no plano mental, transmutando as condições mentais ou os estados de acordo com diversas fórmulas mais ou menos eficazes. Não só os estados mentais podem ser mudados ou transmutados pelos métodos herméticos, como o mesmo pode ser feito à mentalidade dos outros e, de facto, todos sofremos transformações mentais quase sempre inconscientemente, mas por vezes também de forma consciente. Quando compreendemos algo sobre as leis e princípios que os regem, sobretudo se desconhecemos os meios de nos protegermos. E, portanto, aqui diz que não vale a pena explicar muito, mas, por exemplo, muitos estudantes de mentalismo sabem que as condições materiais dependem das mentes dos outros, que podem ser transmutadas de acordo com os desejos, vontades e tratamentos da pessoa que deseja
mudar de condições de vida, ou seja, aquilo que está a dizer que quando queremos muito uma coisa é importante lutar para atingir determinado objetivo, ou seja, ter aqui uma mente positiva e lutar, não é? Tomar ação em função de. Portanto, o nosso propósito é simplesmente mostrar a ação deste princípio hermético e a arte que se oculta atrás de todas essas várias formas de operar, boas ou más, pois a força pode ser utilizada em ambas as direções, de acordo com o princípio hermético da polaridade. Portanto, aqui procuramos indicar os princípios básicos da transmutação mental para que todos os que leem possam compreender as leis que a obedecem, possuindo então a chave mestra que irá abrir as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Ou seja, portanto, o que é isto então, pegando o todo é a mente, e depois a questão da polaridade é, no fundo, aquela coisa que nós ouvimos falar muito, que é vamos pensar positivo, vamos deixar o negativo, ou seja, a nossa vida é resultado daquilo que pensamos, mas também da qualidade dos nossos pensamentos. Por isso é que aqui fala da polaridade, o bom, o mau, o bem ou o mal, o positivo ou o negativo, ou seja, se queremos uma vida mais positiva, é importante procurar pensamentos mais positivos. Isto não é fácil, isto não é fácil. Ou seja, traduzindo, portanto, aqui, este livro, o Kybalion, o que nos dá é o conhecimento das leis herméticas. Portanto, dá-nos o conhecimento. Mas a questão é, como é que vamos pôr em prática na nossa vida? Aqui já é o meu ponto de vista, atenção, aqui já é... portanto, como é que vamos pôr isto em prática na nossa vida? Ou seja, uma coisa é o conhecimento que este livro nos dá, não é? Os princípios herméticos, portanto, que o todo é mental e outras leis, e que é possível, sim, fazer esta transmutação mental para mudar a nossa vida. Mas, portanto, como é que conseguimos fazer isto? Por exemplo, há uns anos, quando tinha 20 e poucos anos, eu lia muito sobre Osho, livros fantásticos, mas eu ficava assim, como é que eu ponho isto em prática? Isto é tão bonito, a questão da coragem, da felicidade, da alegria, mas como é que eu ponho isto em prática? Ou seja, conhecimento, estudar, expandir a consciência é uma coisa, transmutar, que é o que aqui diz, transmutar, transformar a energia e elevar a vibração é outra. Portanto, nós precisamos de uma técnica energética para elevar a energia e, claro, sempre com o estudo, portanto, com o autoconhecimento, com as leis herméticas ou leis universais, autoconhecimento, portanto, ou seja, é importante, do meu ponto de vista, praticar a meditação. Por um lado, adquirimos o conhecimento, o autoconhecimento, as leis herméticas, mas não chega. Isso permite expandir a mente, mas para elevar a energia, porque depois uma coisa está ligada à outra, não é? E uma coisa leva à outra, a meditação vai nos ajudar a elevar a energia, a elevar a vibração e assim conseguir pôr em prática o ensino, portanto, conseguir pôr em prática o conhecimento no dia a dia. E aí sim vem a sabedoria de vida. A sabedoria da vida, não é? Ter a ação em conformidade com o ensino. É isto mesmo, pôr em prática o ensino. Mas, portanto, isso só acontece com a dita transmutação mental, com a transformação da energia, da nossa vibração. Por isso é que a meditação é fundamental para elevar a energia e assim conseguir pôr em prática o ensino, portanto, no caso, as leis herméticas ou o autoconhecimento. Uma coisa está ligada à outra. Por um lado, conhecimento, por outro lado, a meditação para termos aqui, obter assim a sabedoria de vida, ok? Porque não há outra forma, pelo menos é assim que eu entendo e é assim que eu sinto na minha vida. A partir do momento que eu comecei a fazer meditação, na altura com 20 e picos, depois mais tarde, quando conheci o budismo, portanto tenho a parte de meditação ou oração, não é? Aí sim deu-se uma transformação brutal na minha vida, portanto, pela elevação energética, ou seja,
Recomendo, quem não pratica meditação deve procurar num grupo, na internet. Eu tenho aqui a meditação Ativa Eu Sou, ajuda a conectar com o eu superior, o eu superior e ajuda assim a perder o lugar o ego, o eu inferior. E é desta forma que elevamos a energia e conseguimos pôr em prática no dia a dia todo o ensino. Está bem? Portanto, é pela elevação de energia que conseguimos ter uma tabela de valores mais apertada, ter limites bem definidos, impor limites e, portanto, e o respeito e tudo isso, está bem? Portanto, aqui a transmutação mental, sim, é importante o estudo, mas por outro lado, a meditação para conseguirmos pôr em prática este ensino no dia a dia, porque estudar não adianta nada. Mais uma vez, conhecimento é uma coisa, sabedoria de vida é outra, está bem? Obrigada, uma boa tarde, obrigada.